Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos passar no segundo tema da apostilinha de vocês, do caderninho do aluno. Então vocês vão olhar lá, página 65, 66, 67, a página 68 e na 69 é só até um mapa que tem lá, eu já vou explicar para vocês. Então o que é o tema? Os circuitos da produção, parte 2, o espaço agropecuário, tá? Então, o primeiro falava sobre a indústria no Brasil e esse vai falar sobre a pecuária. O que eu queria destacar aqui para vocês, tá? Vocês vão ler, tem aqui um texto que fala sobre isso. Na página 66, na verdade, ele só tem um gráfico que é sobre o uso de agrotóxicos no Brasil, o crescimento acelerado desse uso. E também aqui tem uma imagem, que é uma pulverização de um avião numa área de plantação, tá? E aí aqui vocês vão passar. Existem as questões aqui na página 67, de todas essas questões que estão aqui, e eu tô mandando um material complementar para vocês lá no documento, vocês só não precisam responder aí, porque aí é uma coisa que a gente teria que fazer presencialmente. Então aqui também ele tem uma outra reportagem no meio, seria bom que vocês dessem uma olhadinha nessa reportagem, ajuda bastante. E ele vai falar também nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Eu mandei esse material para vocês e também tem uma perguntinha extra lá que vocês vão me responder, tá? Por que é importante a gente saber disso daqui? Por que isso aqui vai ajudar muito? Porque nós vamos falar no Brasil da questão agrária e da desigualdade social. O quanto essa questão agrária, a quantidade, a concentração de terras na mão de muito poucas pessoas, vai transformar essa desigualdade social numa coisa assim muito aparente no Brasil. Então vocês vão primeiro olhar o texto, o gráfico e a imagem, responder as questões que estão lá na página 67, questão A, B, C e D. Tá? Aí aqui vocês podem responder embaixo disso daí, vocês podem responder a questãozinha que eu fiz lá, tá? Aí o que essa questão tá dizendo? Vocês vão olhar aqueles 17 objetivos, eu coloquei um linkzinho, vocês acessam, vocês vão olhar os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável propostos pela ONU e vocês já vão ter que responder qual deles o Brasil tá seguindo, qual deles o Brasil tá tentando realizar até 2030. Mas aí de todos os 17, vocês vão olhar, tem todos os desenhinhos e tipo erradicação da pobreza, igualdade de direito no trabalho, igualdade de gênero, paz, tem um monte de objetivo. Vocês vão olhar eles e vocês vão falar para mim, é uma pergunta com uma resposta crítica mais pessoal. Na opinião de vocês, qual desses 17 objetivos é o mais importante e como que a gente entende isso? Como que nós poderíamos conseguir com que ele se estabelecesse só que até 2030, e a gente vai ter que pensar que faltam 10 anos, e 10 anos é pouco tempo. Então a gente vai ter que construir isso ao longo de muitos e muitos anos, tá? Aí a gente vai falar o quê a respeito disso? Que esses 17 objetivos têm a ver com essa questão agrária, com essa desigualdade social muito acentuada no Brasil, porque a gente pensa que quanto mais agrotóxico está sendo colocado no meio ambiente para aumentar a produção, a gente entende que esse agrotóxico está poluindo a terra e trazendo também poluição para as pessoas. Então ele está prejudicando a saúde e está prejudicando o meio ambiente. Então nós vamos pensar sobre essa questão também. Aí vocês vão ir lá na página 68. Gente, só um lembrete. Aqui na página 67 tem um textozinho embaixo e tem um acesso também a uma reportagem. Seria bom que vocês dessem uma olhadinha. Por quê? Porque tudo isso, ele vai ajudar vocês na resposta das páginas seguintes, onde diz aqui, ó, tem um outro texto, concentração de terra na mão de poucos custa caro ao Brasil. Aí nós vamos falar da parte da reforma agrária, tem aqui um lembretezinho que cerca de 3% do total de propriedades rurais do país são latifúndios. E o que são latifúndios? Vamos pensar assim,
Latifúndio é uma grande porção de terra, tá? Que pode ou não ser produtiva, né? Muitas vezes as pessoas falam, vamos invadir aquele latifúndio porque ele é improdutivo. É que ele não produz nada? Às vezes não tem plantação, só tem gado. Mas muitas vezes ele tem um tipo de plantação. O que é muito comum no Brasil é que um grande latifúndio ele tenha uma monocultura. O que é isso? É uma agricultura que só tem um tipo de plantação. Por exemplo, em Porto Feliz a gente entende que a monocultura principal na maior parte da cidade, vocês veem pela região rural, seria a cana-de-açúcar. Mas existem grandes fazendas aqui de laranja e também existem sítios, só que já são propriedades rurais menores, onde tem a plantação de uva. Normalmente a pessoa que planta a uva, ela tem outras colheitas, ela tem outras plantações para ela ter uma colheita e um lucro durante todo o ano, porque ela não consegue viver só da uva, que normalmente dá uma vez por ano. Aqui em Porto Feliz tem uma plantação muito grande de uva temporã. Então, no meio do ano a gente tem uma safra, no final do ano a gente tem outra, tá? Então, é isso que eu queria lembrar para vocês. Pequenas propriedades, elas subsistem com vários tipos de plantação ao mesmo tempo, porque ela plantando diversas coisas, ela tem a cultura e ela pode vender esse produto durante o ano todo. Mas quando a gente fala em latifúndio, a gente vai lembrar de reforma agrária. Então nós vamos lembrar que a partir da Lei de Terras em 1850, quando o Brasil coloca essa Lei de Terras para logo depois proibir o tráfico de escravos, a gente pensa assim, na Lei de Terras era proibido ao estrangeiro ser dono de terras, era proibido aos negros serem donos de terras. O que isso aconteceu? Favorecendo apenas uma elite, que a gente vem conhecendo no Brasil como aquela elite cafeeira, que vai ter o dinheiro que depois vem a financiar aquelas indústrias que a gente viu no primeiro tema. Então a gente sabe que no Brasil tudo girou em torno do grande latifúndio, da grande porção de terra pertencendo a poucas pessoas. Então esse dinheiro do café financiou as primeiras indústrias no Brasil. O que a gente vai pensar a partir disso? Hoje mudou essa visão, hoje mudou, a gente teve no Brasil uma reforma agrária efetiva, tá? Se vocês fizerem essa pergunta, a resposta é não. Nós não tivemos reforma agrária efetiva. Nós tivemos um regime onde em alguns lugares do Brasil foi distribuída a quantidade de terra a pequenos produtores, mas a gente não pode chamar isso de reforma agrária. Então, no Brasil, nunca existiu um plano de fazer reforma agrária para todos. Existem muitas pessoas morando no campo e essas pessoas, nem todas elas têm acesso ao seu próprio pedaço de terra para plantar, para poder sobreviver. Então, a gente vai falar de latifúndio. E isso é uma coisa, gente, que no período da ditadura militar, a partir de 1964, isso se acentua muito. Grandes fazendas de pessoas muito ricas e essas grandes fazendas improdutivas, somente para agropecuária, somente para o gado, tá? E aí a gente vai ver que é um período que acentuou muito a desigualdade social no Brasil, tá? Então a gente vê as questões agrárias ligadas à desigualdade. Aí eu gostaria que vocês respondessem, gostaria que vocês lessem. Uma orientação que eu vou dar para vocês também, se vocês puderem, gente, baixar um leitor de QR Code, sempre que chegar no finzinho, tem uns QR Code que tem assim reportagens, que são reportagens muito boas, que eu já entrei para ver. Elas podem ajudar vocês bastante nessa questão. Ó, por exemplo, aqui é o finzinho da apostila. Ele tem bastante coisa. Ele tem pro vestibular e ele tem também sobre todos os temas que vocês estão estudando ao longo desses capítulos. Então, eu gostaria muito que vocês pudessem fazer isso, porque vai ajudar bastante. Só uma coisa que eu gostaria também que vocês fizessem, vocês vão responder, aí na página 68 também tem aqui 3 questões para serem respondidas com a ajuda desse texto.
Aí tem um mapinha que são ocupações em área da Amazônia Legal, é até aqui. Vocês vão olhar esse mapinha, vocês vão olhar, ele tem uma legenda colorida, vocês vão identificar aqui a legenda para ajudar vocês a responder essas questões. Então, tudo isso visa um pouquinho de criticidade. Eu gostaria que vocês tivessem um olhar crítico a respeito dessa questão. E outra coisa que eu gostaria muito, eu vou pedir a vocês, por favor, quando vocês forem responder as perguntas, não copiem da internet, porque eu andei dando uma olhada nos trabalhos de vocês, eu não corrigi todos ainda, mas eu sei que tem muita coisa que o pessoal copia e cola da internet e coloca lá. Talvez alguns achem que eu não vou perceber, ou talvez vocês pensem que é exatamente isso que eu tô pedindo. Não. Eu gostaria muito que vocês lessem a reportagem para vocês responder com as palavras de vocês, porque é muito importante que vocês tenham opinião, é muito importante que vocês saibam falar a respeito disso. Pode ser que muitos de vocês não queiram fazer um vestibular, pensar em faculdade, vai fazer um curso técnico, vai fazer um concurso, mas eu acredito que é muito importante para a vida de vocês terem argumentos quando vocês vão conversar com uma pessoa a respeito de questões que ou vocês estão vendo agora na escola, ou coisas que vocês assistem nos noticiários na televisão, reportagens que vocês veem na internet, ou mesmo alguma coisa, alguma informação que chega até vocês, e eu sei que vocês têm acesso a muita informação através, principalmente da internet e rede social. Então eu gostaria que vocês lessem com atenção e colocassem com as palavras de vocês, tá? Não fizessem copia e cola, porque na verdade o que eu tô fazendo para vocês, eu tô incentivando com que vocês tenham um pensamento crítico, que vocês consigam formular questões, que vocês questionem se realmente esse texto ele traz coisas boas, ele tá realmente compromissado, ele tem um compromisso com a verdade. Então eu gostaria que vocês olhassem por esse lado, porque essas questões elas são muito importantes para nós. Assim como a questão anterior que a gente falou sobre o início da indústria no Brasil, sobre como os imigrantes tiveram uma contribuição muito grande através de mão de obra, e eles deixaram, e os que continuaram aqui trouxeram cultura, trouxeram coisas suas e foram acrescentando ao Brasil, assim como a gente teve muita contribuição, a gente teve ao longo dos anos um crescimento econômico, um crescimento social, um crescimento ligado ao financeiro, mas ligado também ao crescimento cultural, porque a gente tem uma mistura muito grande de pessoas no Brasil. Eu queria que a gente parasse e pensasse um pouquinho aqui, tá? Então que vocês lessem com atenção, que vocês dessem um pouquinho de atenção e que acreditem no potencial de vocês, porque eu sei que vocês conseguem responder sem ter que copiar e colar da internet. Tá certo, gente? Muito obrigada!